Quer desenvolver a clarividência? Vou falar hoje de uma possível técnica. Olá, é um prazer tê-los aqui comigo novamente. Estou falando com vocês diretamente de Los Angeles, estou agora numa viagem e gostaria muito de compartilhar com vocês algumas ideias sobre clarividência. Nós aqui buscamos falar sobre a evolução da consciência e todos esses temas são muito importantes para nos ajudar a assumir controle do nosso desenvolvimento. Não só espiritual, também aqui na vida física. Clarividência é um tema muito interessante porque é uma combinação, não é, da percepção da vida extrafísica, do lado sutil dessa nossa realidade e ao mesmo tempo a percepção aqui do mundo físico. Existem várias técnicas que podem auxiliar no desenvolvimento da clarividência. Hoje quero falar com vocês de uma delas. Antes de eu ir ao tema, eu gostaria de recordar aqueles de vocês que estão aqui comigo pela primeira vez, que eu tenho vídeos em mais de um idioma no canal. Por favor, observe aqueles que têm o thumbnail com o texto em azul. Estes estão em português. A técnica que eu quero sugerir para vocês hoje é uma técnica que utiliza as plantas e a energia das plantas para nos auxiliar a desenvolver a clarividência. O que é que nós vamos fazer? Você vai tranquilamente arranjar um ambiente positivo, não pode ser em qualquer lugar, tá bem? Um ambiente que você conheça um pouco as energias, também não precisamos ficar paranoicos, né? Mas um ambiente que você esteja à vontade, tranquilo, que tenha energias saudáveis e busque um dia, por exemplo, que esteja aquele céu azul escuro, sabe? Quando nós temos assim, uma tarde de verão e aquele céu azul intenso, ou no Brasil, né, uma tarde não só de verão, mas que também tem o céu azul intenso, nós temos isso aí. Então, o que nós vamos fazer? Vamos deitar e buscar colocar contra o céu azul um pedaço de uma árvore, um galho de uma árvore, uma folhagem, algo assim, mas se possível de uma árvore mais alta, mais robusta, em que você possa ficar olhando para as folhas. Não olhe o céu, não olhe claro que você não pode ter o sol contra os seus olhos, né? O sol tem que estar em outra posição, por isso justamente que o céu vai estar mais escuro naquele ponto. Mas você começa a olhar as plantas no sentido de olhar o verde das folhas e fique fixo por um bom tempo naquilo. Não fique tentando enxergar nada. A princípio você somente relaxa e fica olhando fixamente e deixe passar o tempo. Deixe que sua visão comece a se saturar e lembre-se de que você está tentando ver detalhes daquelas folhas. Está procurando ver algo que seja mais sutil, quase como se você pudesse ver o ar ao redor das folhas. Mas não utilize imaginação. Fique muito tranquilo, somente observando o que tem para observar ali, até que pouco a pouco a nossa visão pode, no caso de alguns de nós mais predispostos à clarividência, começar a perceber pequenos detalhes ali da energia. Como começa normalmente? Vou dar mais ou menos uma dica, mas não é igual para todo mundo. Algumas pessoas conseguem pouco tempo, outras levam mais tempo. Portanto, como normalmente as pessoas começam a ter a clarividência com plantas? Em primeiro lugar, é mais comum a gente perceber como se fosse um chiado. Sabe quando nós estamos assim com uma televisão fora do ar, ou alguma coisa que está fora da estação, e nós percebemos somente aquele chiado, aquela estática? Então, nós vamos começar a ver aquilo. Para a maioria das pessoas. Às vezes é muito nítido, às vezes tem brilho, às vezes não. Às vezes só parece como se tivesse um movimento ali junto das folhas, sem que nós pudéssemos exatamente ser capazes de descrever ou distinguir o que é esse movimento e como é que ele é percebido. De qualquer modo, você continue e vá observando cada vez mais. Não imagine, não fique fazendo força. É mais um relaxar e buscar ver do que fazer força para ver. Quando a gente faz muita força, a gente acaba interferindo. Depois, normalmente nessa sequência, vai acontecer de ter como se fosse uma luminosidade maior, que em primeiro lugar nós enxergamos à frente, como se fosse em contraste com as folhas. Mas depois também começamos a enxergar a margem das folhas, a borda. Pode chegar um momento em que nós vemos como se fosse uma área, tentar colocar uma distância aproximada, normalmente como de uns 20 centímetros, digamos, ao redor daquele galho da árvore para o qual nós estamos olhando, em que tem como se fosse uma aura, como se fosse um halo, uma redoma de uma iluminação, algo diferente. Mas quando eu falo iluminação, as pessoas vão pensar, vai estar azul, não, azul não porque já está o céu, né? Mas vai estar dourado, vai estar violeta, vai estar prateado. Não é exatamente uma cor específica. O que acontece é que nós começamos a ver como se houvesse um contraste diferente na nossa visão
entre como nós vemos o céu num determinado ponto e como nós vemos ali perto da planta. Então é muito mais como um campo que existe à volta da planta, e isso tudo são percepções iniciais da clarividência. Procure treinar. Os exemplos que eu dei de como nós percebemos e vemos são só exemplos possíveis. Não é exatamente a forma como você vai perceber, não é igual para todo mundo. Então não fique buscando seguir os padrões, senão que relaxar e ver como é que para você a percepção ocorre. Eu quero chamar a atenção para uma última coisa, que é assim: nós não podemos ter a expectativa de que o resultado depende apenas do nosso nível de clarividência. Porque em muitos casos, por exemplo, o quanto a árvore está energizada, o quanto aquele ambiente favorece ou não, as energias daquele ambiente em geral, tudo isso vai influenciar. Então nós temos outras variáveis além de somente a sua capacidade de clarividência. Portanto, não seja muito rápido para julgar se você está ou não apto para ter a clarividência, tá bem? Este é um primeiro exercício. Sugiro a vocês que treinem, passem um tempo fazendo isso, e eu de tempos em tempos vou dar outras dicas para nós expandirmos a clarividência. E com isso, pouco a pouco, cada um vai pegar um jeito de como é que para você isto funciona. Agradeço muitíssimo por estarem aqui. Comigo é um grande prazer e até o próximo vídeo.